Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja bem, saudável e disposto. Espero que você tenha tido uma excelente noite de sono e esteja aí pronto, com as energias renovadas para enfrentar mais um dia de luta. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7 da manhã. Estou aqui sempre com um devocional fresquinho, pronto, para que você possa começar o seu dia muito, mas muito bem mesmo alimentado da palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é: A vida dos outros parece melhor. E o mesmo está baseado no texto de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 11. Como de costume, já estou com o texto aqui aberto na minha Bíblia e junto nós iremos aqui fazer a leitura do mesmo para a nossa edificação. O texto vai dizer: Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, é muito fácil olhar para a vida de outras pessoas e imaginar que elas estão vivendo melhor do que nós. Geralmente, nós, e eu quando uso a palavra nós, eu estou me referindo a todos os seres humanos, nós fazemos isso nas redes sociais, pois vemos as viagens das pessoas, as suas casas bonitas, suas famílias sorrindo, suas conquistas. E tudo isso que nós vemos nas redes sociais nos leva a imaginar que aquelas pessoas têm a vida perfeita. Porém, amados irmãos, enquanto observamos tudo isso, nós podemos começar a comparar a nossa realidade com aquilo que os outros escolheram mostrar. E assim, quando nós fazemos essa comparação, sem perceber, nós acabamos de transformar uma insatisfação em uma questão de honra. Pois queremos ter a mesma casa, fazer as mesmas viagens, ter a mesma vida das outras pessoas, pois achamos que a vida dos outros sempre é melhor do que a nossa, ou a grama do vizinho sempre é mais verde. O apóstolo Paulo, porém, ele vai nos apresentar uma perspectiva completamente diferente. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele não estava desfrutando de uma vida confortável. Muito pelo contrário. Paulo estava enfrentando grandes dificuldades, tendo grandes limitações. E mesmo assim, Paulo declarou que havia aprendido a estar contente em toda e qualquer situação. E aí a gente pensa, como é que ele pode ter feito isso? Amado irmão, o contentamento não nasceu das circunstâncias perfeitas, mas de uma profunda confiança que Paulo tinha em Deus. Então Paulo ele está nos ensinando que a verdadeira satisfação não depende de você ter uma vida melhor, principalmente uma vida melhor do que a dos outros, mas você deve aprender a viver bem com aquilo que Deus colocou diante de você.
E aí, pensando nisso, nesse contexto como um todo, e olhando este versículo de Filipenses, a qual nós estamos a meditar, nós podemos aprender 3 verdades na manhã do dia de hoje. Verdades essas que vão nos ajudar a vencer a comparação e, principalmente, a desenvolver um coração verdadeiramente contente em Deus. E esta primeira verdade que nós iremos aprender é que o contentamento é aprendido. Meus queridos, observe que Paulo aqui, ele vai dizer, aprendi. Ou seja, ele aprendeu a se contentar. A palavra aprendi aqui, utilizada por Paulo, mostra que o contentamento não surgiu de uma maneira natural na vida dele, mas foi algo que foi desenvolvido, ou seja, algo que foi aprendido. E Paulo aprendeu isso ao longo de suas experiências, ao longo de suas lutas, ao longo das circunstâncias a qual ele viveu. Paulo, ele passou por momentos de abundância, mas também Paulo passou por momentos de necessidades. Paulo, ele aprendeu a viver em cada situação. E vivendo em cada situação, ele aprendeu ainda mais a confiar no Senhor. E o que isso significa? Isso significa, amados irmãos, que o contentamento não é simplesmente uma característica de personalidade, mas o contentamento é uma virtude que Deus desenvolve em cada um de nós, ou seja, em mim e em você. Então, cada dificuldade pode se transformar em uma oportunidade de aprendermos a depender menos das circunstâncias e muito mais da fidelidade de Deus. E como aplicar isso? Em primeiro lugar, aprenda com a sua realidade. Veja, amado irmão, querido amigo, cada fase da sua vida como uma oportunidade de você crescer na confiança em Deus. Em segundo lugar, valorize o presente. Não permita que o desejo pelo que você ainda não possui o impeça de você agradecer pelo aquilo que você já recebeu. E por fim, tenha paciência com o seu processo. O contentamento, amado irmão, querido amigo, é um processo que é construído diariamente através de escolhas de fé. E aí eu deixo uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: você tem aprendido a se contentar com aquilo que Deus colocou diante de você? Pensa, reflete. Mas há uma segunda verdade que o texto vai nos apresentar. E esta segunda verdade, e nós devemos estar bem atentos a ela, é que a comparação rouba a gratidão. Amados irmãos, quando comparamos constantemente a nossa vida com a vida de outras pessoas, nós deixamos de perceber as bênçãos que Deus já colocou em nossas mãos. A comparação, ela cria a impressão, não sei se você já teve essa impressão, de que existe sempre alguém vivendo melhor, que existe sempre alguém conquistando mais coisas, que você possui poucas coisas daquilo que você deseja. Você já passou por essa impressão alguma vez na sua vida? Porém, meu querido irmão, meu estimado amigo, muitas vezes nós estamos comparando nossa realidade completa a apenas a uma parte da realidade da outra pessoa. Paulo, através desse texto, ele está nos ensinando que nós não devemos buscar satisfação olhando para aquilo que os outros possuem, mas que precisamos desenvolver contentamento diante de Deus.
Então entenda, e entenda de uma maneira definitiva, que gratidão, ela vai mudar o nosso olhar para a situação. Por quê? Porque a gratidão, ela nos ensina a reconhecer a bondade do Senhor, mesmo quando nossa vida não corresponde às expectativas que eu e você criamos. E como podemos aplicar? É simples. Primeiro, pare de comparar. Quando você perceber este hábito na sua vida de estar se comparando ou comparando a sua vida a de outros, volte o seu olhar, o seu pensamento para aquilo que Deus já fez por você. Em segundo lugar, pratique a gratidão. Reconheça diariamente bênçãos, as bênçãos concretas que muitas vezes passam desapercebidas diante dos seus olhos. E por fim, controle seu consumo de redes sociais. Estabeleça, amado irmão, limites para você não estar alimentando constantemente a insatisfação que teu coração teima em gerar. E aí eu faço uma segunda pergunta para você. Você tem permitido que a comparação te faça desperdiçar ou até mesmo desprezar as bênçãos que Deus já te deu? Pensa sobre isso. Por fim, há uma terceira e última lição ou verdade que o texto nos apresenta. E esta verdade é que Cristo é a fonte da nossa força. Amados, Paulo ele vai afirmar posteriormente, nos versos seguintes, que tudo posso naquele que me fortalece. Este versículo, amado irmão, ele não significa que podemos conquistar qualquer coisa que desejamos. Olha, eu vou conquistar porque tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso que o versículo está ensinando. Mas o versículo está nos dizendo que Cristo nos fortalece para enfrentar diferentes circunstâncias sem abandonar nossa confiança nele. Eu posso suportar a escassez porque estou fortalecido em Cristo. Eu posso suportar a abundância porque estou fortalecido em Cristo. A minha força não vem da circunstância, e sim de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele aprendeu a viver com muito e com pouco. E por quê? Porque a sua satisfação não estava fundamentada, fincada, alicerçada nas circunstâncias dessa vida. A sua força, ela vinha de Cristo, que permanecia presente, tanto nos dias de abundância, quanto nos dias de necessidade. Amado, quando a nossa suficiência está em Jesus Cristo, nós deixamos de depender da comparação para definir o nosso valor e aprendemos a descansar na graça do Senhor. E como aplicar? Primeiro, confie em Cristo, amado irmão. Lembre-se de que a sua força não depende das circunstâncias. Em segundo lugar, entregue as suas necessidades ao Senhor. Fale com Deus sobre aquilo que tem gerado insatisfação em teu coração. E por fim, valorize a sua caminhada. Não permita que a trajetória de outra pessoa faça você desprezar a história que Deus está construindo em tua vida. E aí mais uma pergunta para você. A sua satisfação está em Cristo ou depende daquilo que você vê da vida das outras pessoas? 3 verbos. 3 verbos para que você possa viver cada um deles na manhã do dia de hoje. O primeiro desses verbos é o verbo agradecer. Agradeça a Deus por ter coisas concretas que Deus te entregou e você já possui. O segundo verbo é o verbo reduzir. Reduz um pouco
do tempo que você gasta nas redes sociais e use esse período para buscar ao Senhor. E por fim, o último verbo é o verbo valorizar. Valorize a vida que Deus lhe deu, confiando que Cristo é suficiente em todas as circunstâncias. Nesse momento, curva a tua cabeça, eleva o teu pensamento ao Senhor e vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que tu tem dado a cada um de nós, desde as mais grandiosas até daquelas pequenas bênçãos que muitas vezes nem lembramos. Obrigado porque, Senhor, a tua mão protetora está sobre nós, cuidando, zelando, protegendo e guardando. Pai, que nós possamos aprender com o teu servo Paulo, possamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação, para que assim, Senhor, o teu nome seja exaltado através do nosso viver, porque antes, Pai, importa que nós possamos diminuir e tu possa crescer dia após dia. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por aqueles que nos acompanham. Por isso nós te oramos, no nome santo do teu Filho amado. Amém e amém. Você que está aí do outro lado da tela nos acompanhando diariamente, muito obrigado. Obrigado mesmo por sua audiência. Se você ainda não deu like no nosso vídeo devocional na manhã do dia de hoje, o que é que você está esperando? Corre aí, aperta o botão do like. Depois se inscreve no nosso canal. E por fim, ativa as notificações. Ao fazer isso, você vai estar nos incentivando a continuar produzindo vídeos devocionais semelhantes a esse. Você também pode estar compartilhando os nossos vídeos, os nossos links em todas as suas redes sociais, convidando outras pessoas para vir fazer parte da nossa família e assim iniciar o dia junto conosco. Ou, se você desejar, venha nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada na Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem pra cá. Vem cultuar o Senhor conosco. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, se Deus me permitir, eu estou de volta com mais um devocional diário. A todos, fica o meu mais fraterno abraço. Fique com Deus. Até amanhã.